Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também, que está nos assistindo, né, nos seguindo aí na internet. É com muita satisfação que estou aqui, né, para mais um estudo, para mais uma conversa com vocês, né, seguindo aqui o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje o nosso tema, o nosso título, né, do tema é no ato de orar. E ele começa assim: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 9. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formula a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho por várias vezes deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhes restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Gente, essa leitura é muito bacana, assim, né? Eu falo que todas essas leituras aqui desses livros, né? Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso, Ceifa de Luz, eles nos traz um conhecimento do que a gente realmente vive hoje, né? E nos dá sempre assim um puxão de orelha. E aqui ele está falando aqui no título, né, que é no ato de orar, mas ele coloca a passagem aqui, né, de quando Jesus fala, né, que a gente não dará um filho, né, a pedra quando ele pede pão para a gente. E se a gente for parar para pensar, né, ele fala aqui, ó, ele compara nós como pais aqui, né, tutores, como pais aqui desses espíritos que chegam para a gente educar, para a gente ser tutores deles, né, com o pai que ele é para a gente. Então, ele fala que tem uma musiquinha, né, na evangelização que é muito bonitinha, que fala que o pai não vai dar pedra se o filho pede pão. E ele fala aqui com a gente, né, das nossas deficiências. Logo no início aqui, ó, um pai terrestre, com quanto às deficiências compreensíveis
Quer dizer, no estágio onde a gente está, né? Nós somos pais, nós somos tutores, né, desses espíritos que chegam, e mesmo com as nossas deficiências, mesmo com os nossos deslizes, mesmo com, né, com as nossas pendências, a gente deseja o de melhor nosso para eles, né? Então, assim, o amor, por exemplo, da mãe com o filho é o mais sublime, vamos falar assim, no estágio onde a gente se encontra, né? A gente sabe que mesmo o amor do pai, da mãe com o filho, mesmo sendo esse mais puro que a gente conhece, ainda não é um amor verdadeiro, né? O amor verdadeiro, o amor sublime, a gente ainda não conhece, a gente ainda não consegue viver. Mas, comparando, né, com o estágio evolutivo que a gente está, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, então esse amor que a gente sente por esse filho, né, é o mais puro, é o mais sublime dentre a gente aqui, né? É muito interessante. Então ele fala isso aqui, ó, ele mostra as nossas deficiências, né? E quando eu falo do puxão de orelha, sabe, gente? Eu já acho que nesse terceiro parágrafo aqui, que ele começa a nos mostrar que, assim, ele não está falando que tudo que o filho nos pede é o que a gente irá dar, certo? E se a gente for olhar ele como nosso pai, né? A gente invertendo as histórias, porque o interessante é essa analogia que ele faz, né? Nós aqui como pais, ele lá como nossos pais, né? Ele como nosso pai. Como que é essa relação? Então ele faz essa comparação muito feliz, muito bacana, nos ensinando, nos puxando um pouquinho a nossa orelha, né? E ao mesmo tempo nos mostrando que é assim que funciona também de lá para cá. Desse nosso relacionamento dele como nosso pai, né? Que muitas vezes a gente, por a gente imaginar às vezes que está tão longe, né? Ah, Deus está muito longe. A gente não consegue muitas vezes ter essa aproximação com ele que deveríamos, né? Mas a gente pode começar a pensar de uma forma diferente. Como nós somos pais aqui, né? Tutores, pai, mãe, de nossos filhos, qual que é a nossa aproximação com eles, né? Qual que é a nossa vivência com eles? É de amigo, às vezes, ou é de pai, que às vezes tem que ter, né? Tem que ter uma autoridade, que nós estamos aqui também para isso, para colocar limites também. E aí, qual que é a nossa relação, né, com esses filhos, e qual que é a nossa relação com o nosso pai, que está lá em cima? Será que a gente tem essa sensação dessa aproximação, né? Quando a gente vai fazer uma prece, por exemplo, ele fala aqui no ato de orar, que é o nosso título de hoje, né? Quando a gente vai fazer uma prece, será que qual que está sendo o nosso sentimento ali naquela hora? Será que eu sinto que ele está perto de mim? Será que eu sinto que eu estou sendo acolhida? Será que eu sinto que realmente eu tenho um amigo, né? Que ele também é um amigo que nos salva, né? Quando a gente precisa, que nos ajuda quando a gente precisa? Qual que será essa relação que a gente consegue ter, né? Com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso Pai Celestial? Qual que é essa relação que a gente consegue hoje ter, né, com Ele? Com o nosso... com todo o nosso universo, né, com tudo aquilo que nos rodeia, com os nossos mentores espirituais, né, que também entram aí também para nos ajudar em intermédio dele, né? Olha que bacana, gente, que né, se a gente for pensar na grandiosidade da parte espiritual, tudo aquilo que está à nossa volta, que vem para nos ajudar, tudo aquilo que nos acontece, nós sabemos que nada é por acaso, né? Essa leitura hoje aqui não veio para mim por acaso, por exemplo.
Acredito que para vocês que estão aqui escutando também, ela não veio por acaso, né? Então é tudo muito certo, né? A espiritualidade é muito bacana, ela não erra. Ela não erra, né? Nós muitas vezes aqui erramos e às vezes não entendemos. Até mesmo na hora da gente parar para fazer essa prece, na hora para a gente, né, nesse ato de orar, né? Então, quando eu estou nesse momento, né, nesse ato de orar, o que será quais os meus pedidos, né? Quais os meus agradecimentos? Será que eu estou fazendo certo? Porque muitas vezes a gente faz errado, né? Muitas vezes nós estamos aqui pedindo e exigindo uma coisa que não será bacana naquele momento para a gente, né? E o espírito, ele não tem idade, né, gente? Então, se a gente for pensar por esse lado também da espiritualidade, né? Nós estamos aqui nos adequando aqui, né? Em que filho aqui que ele situa? Que é essa terceira estrofe aqui, terceiro parágrafo. Ele fala do filho que ainda é criança, né? O que eu posso ofertar? Vamos para nós aqui, nosso planeta aqui terrestre, né? Nosso filho criança. O que eu consigo ofertar para ele hoje? Será que um filho de vamos colocar aqui uma criança de 3 anos, 4 anos, eu vou oferecer para ela, eu vou ofertar para ela tudo aquilo que ela me pedir? Vocês acham certo? Uma criança de 3, 4 anos, tudo aquilo que ela me pedir, eu vou ofertar para ela, vou entregar. Vou fazer tudo que ela quer. Não, né, gente? Por quê? Porque ela ainda não amadureceu, né? Aí ela tem o espírito, mas o processo da parte infantil, ela ainda não passou, ela ainda é uma criança, então ela não tem a maturidade ainda para saber se aquilo é bom para ela. Por isso que a gente tem os nossos pais para nos receber. Senão a gente não precisaria, né? A gente ia vivendo e fazendo e acontecendo como os bichos fazem, né? Que ao nosso ver, às vezes é muito mais simples, né? A natureza é simplificada. A natureza não é complexa como a gente é. Até mesmo na dependência, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente já tem aquela dependência. E para quê, né? A gente sabe que nada é por acaso, então já vem a espiritualidade também que explica para a gente todo o processo. A gente chega, cada um de nós temos uma bagagem, né? Nós somos o espírito, nós temos a nossa bagagem espiritual, né? E muitas vezes aqueles que estão nos recebendo novamente, eles já fazem parte da nossa caminhada em outras encarnações. Então a gente vem naquela dependência, naquela fragilidade, né? Incapacidade de fazer qualquer coisa, né? Então, a dependência total do pai e da mãe. E por aí vai, né? Por aí vai. Se não fosse assim, seria muito mais difícil, muito mais complicado. Mas aí, voltando, né? Em nós aqui, porque todas essas leituras aqui, né, gente? Nós temos que encaixar com o que a gente vive hoje. Porque se não fosse assim, a gente iria ler e entender o que falou, o que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás e ficaria por isso mesmo. Mas a intenção e o objetivo não é esse. O objetivo é você pegar uma oração dessa, né, uma lição dessa, que é totalmente atual para nós pais hoje. Principalmente aqui. Eu vou até repetir a estrofe aqui mais devagar para a gente entender mais. Porque ele fala do filho criança,
do filho perturbado, do filho que deixou a casa em ruína. Vamos ler de novo, devagarinho, para a gente se identificar. Porque muitas vezes nós, cada hora a gente está numa dessas fases aqui, né? Quantas vezes nós agimos como crianças? Quantas vezes nós fazemos coisas que é como se às vezes a gente fala assim, não, eu estou parecendo uma criança, né? Ou então, às vezes, o outro fala, né? Mas que é isso? Está parecendo criança? Mas, realmente, às vezes, o nosso modo de agir, ele faz com que a gente, muitas vezes, pareça uma criança mesmo. Uma criança por quê? Porque a gente emburra, porque a gente não quer saber de conversa às vezes, né? Se aquilo ali não tiver do jeitinho que eu quero, que eu gosto e que eu desejo, eu já emburro. E quem emburra é o quê? Não é criança que emburra? A gente só não deita no chão e dá birra porque é feio, né? Então a gente já cresceu, pensa, né? Você deitar no chão e começar a dar birra e espernear é feio, né? Aí a gente se contém. Mas é como se a gente fizesse igual, muitas vezes. Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos ler então, devagarinho. Ele fala assim, ó. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formula a rogativa ensopando-se de lágrimas. Então, quer dizer, não é porque a criança, né, aquele espírito ali que está na fase infantil, muitas vezes ela pede alguma coisa se ensopando de lágrimas, e a gente sabe que aquilo é ruim para ele, nós temos que ter uma firmeza e uma postura de não oferecer. Vocês concordam? Por isso que eu falo que essas leituras são muito atuais. São muito atuais por quê? Porque hoje nós vivemos isso, essa dificuldade que nós estamos tendo dentro de casa. Ô, gente, assim, a maioria de nós, sabe? Vamos nos incluir aqui, né, nisso. Por quê? Antes, né, assim, eu acredito assim, na minha época, por exemplo, a gente não, quando criança, a gente não dava muita opinião, não. Era um meio que assim, né, de autoritarismo, né? A mãe olhava, ou o pai olhava, você já sabia que você estava fazendo um negócio errado. Se você não parasse, não, depois você ia ter seu pão, molhado depois. Certo? Vou falar que é certo? Não. Vou falar que é errado? Não. Era a maneira como eles entendiam de que estavam nos educando. Apanhava? Apanhava também. Eu apanhei muito quando eu era adolescente. Muito mesmo. Eu era meio danada. Então eu apanhava. Né? Eu apanhava. E hoje? Hoje a gente não pode bater. Tá certo? Tá. Porque não é necessário bater. Se a gente souber, né, ter uma conduta firme, não precisa bater. Ser firme é diferente de bater. Certo? Então, assim, vai ter pessoas que falam, não, mas de vez em quando eu dou umas palmadas. Aí é de cada um. Certo? Mas nós, o que parece é que nós saímos de um extremo, que era esse que eu vivi, por exemplo, que a maioria de vocês aqui também deve ter vivido, esse extremo do autoritarismo, vamos falar assim, que a gente apanhava, que a gente não podia dar muita opinião, né? Se você conversasse fiado, você levava tapa mesmo na boca e tudo. Para hoje a gente não vive isso mais, na maioria das vezes, né? Na maioria das nossas casas, nós não vivemos isso mais. Porque a gente foi caminhando. Aí a gente foi vendo que aquilo ali não estava muito bacana, não precisava de ficar apanhando todo dia, não precisava de ser tão autoritário, não precisava desse autoritarismo. Só que aí a gente passou do meio termo, sabe? Nós viemos caminhando, e a gente foi parar no outro extremo.
Qual que é o outro extremo? Ah, e tem que dar, porque aí depois você vai ficar traumatizado igual eu fiquei. Não, eu tenho que dar porque na minha época eu não tinha isso. Então, tudo que eu não tinha, hoje eu procuro oferecer. Será, gente? Será que nós não estamos entregando para eles esse dinamite aqui que ele está falando na leitura? Porque se nós estamos na condição de educadores desses espíritos que estão dependentes de nós, em muitas fases deles ali, somos nós que vamos decidir o que convém e o que não convém. E muitas vezes a gente tem medo de fazer isso. Vai ficar com trauma, não pode fazer isso, tem que ofertar tudo. Como assim? O que você está criando dentro da sua casa? Né? Então, por isso que eu falo que aqui, ó, é aquele puxãozinho de orelha pra gente. Entende? Então tá. Então, o mesmo sentido, guarda aí esse sentido nosso, né? Desse mudar, esse extremismo de não poder nem dar opinião e de hoje a criança de 3 anos comandar uma casa, né? É ela que comanda, é ela que decide as coisas. E vamos lá para quando a gente faz essas nossas orações e que a gente está pedindo certas coisas para o nosso Pai lá de cima. Estão conseguindo conciliar? Se eu estou pedindo, porque às vezes, gente, nessas orações, nesse ato de orar aqui que ele está falando, muitas vezes a gente pede aquilo que a gente acha que é bom para a gente. Só que muitas vezes aquilo que a gente acha que é bom para a gente não é bom para a gente. Então, nós temos que ter mais maturidade, sabe? Porque muitas vezes a gente está ali pedindo também, parecendo uma criança. E aí o que acontece? A gente pede aquilo que a gente não está preparado para receber naquele momento. E aí o que acontece? O pai vai nos ofertar? Não. Aí eu falo assim, esqueceu de mim, né? Tanto que eu pedi, tanto que eu roguei, tanto que eu clamei, tanto que nas minhas orações eu pedi e não consegui. Tá vendo como que a gente inverte as coisas? Como que a gente às vezes complica as coisas? Então sempre, a partir de hoje, sempre quando eu estiver nesse ato de orar, quando eu estiver fazendo minha prece, se eu peço, a gente pode pedir sim, não tem problema a gente pedir. Mas se eu peço alguma coisa hoje, que eu tenha a humildade de saber que, olha, se eu tiver merecimento, porque tem merecimento também, gente. Tem merecimento. A gente recebe quando a gente merece, sabe? Não adianta eu ficar aí aprontando e fazendo e acontecendo e depois, na hora de orar, tá lá de bonzinho. Porque ele está vendo. Não adianta eu querer, eu posso tentar enganar todos que estão à minha volta e posso conseguir. Mas ele a gente não engana. A espiritualidade a gente não engana. Então, tem o merecimento. Então, que eu tenha a humildade, sabe, na hora que eu for pedir alguma coisa, que eu tenha a humildade de falar, ô Senhor, se eu tiver esse merecimento, se isso for bom para mim nesse momento, né? Se for bacana, se for me ajudar na minha evolução aqui nessa terra, que às vezes é tão complicado a gente entender, eu gostaria muito. Mas se não for da vontade do Senhor, que não seja feito. Olha como que seria muito mais fácil. Mas nós conseguimos fazer isso? A gente não entrega. A gente quer um negócio do nosso jeito. Fala que não é, gente. Na oração do Pai Nosso tem lá a parte lá que fala, né, que seja feita a sua vontade. É a sua vontade primeiro, mas é o quê? A sua vontade depois da minha? É mais ou menos assim, né? Que seja feita a sua vontade depois da minha. Não é assim que a gente faz?
Então, às vezes, nós somos tão assim, vamos falar pretensiosos, né? Que às vezes nas nossas orações mesmo a gente quer decidir as coisas que é da espiritualidade, né? Eu já escutei muitas vezes assim, por exemplo, você decidir, é, deixa eu lembrar de algum exemplo aqui. Por exemplo, você sofreu um acidente, né? Eu já vi essa história. Você sofreu um acidente, tá? Aí você tá em recuperação e tudo, não sabe se vai conseguir andar novamente, né? Só um exemplo, tá, gente? Você não sabe se você vai conseguir andar novamente. Aí, nas suas orações, você fala assim, ó, oh meu Deus, me ajude para que eu consiga voltar à minha vida normal e que eu consiga andar de novo, tá? Porque se não for assim, eu prefiro nem estar aqui. Se for para me ficar numa cama ou se for para me andar numa cadeira de roda, eu prefiro ir embora, né? Que o Senhor me tire daqui então de uma vez. Aí eu falo assim, hã? Como assim? É nós que estamos decidindo isso, gente? Nós não temos esse tipo de pensamento? Estou falando assim, numa situação mais complicada, né? Que eu dei esse exemplo aqui de um acidente em que você não está bem, né? Ou uma doença, por exemplo. Não somos nós que decidimos nada. Nós temos que colocar o pé no chão, sabe? E sermos realistas. Não somos nós que decidimos. Não somos nós que decidimos quando a gente vai embora. Não somos nós que decidimos o que a gente vai passar aqui. Nós podemos tentar entender o porquê das coisas. Não tem problema nenhum. Sem a revolta, né? Aquela revolta que é por que acontece comigo. Nós podemos sim tentar entender. Mas não somos nós que resolvemos, não. Não somos. E aí, o que a gente faz? Aí a gente faz, né, esse ato de orar, né, porque que o Senhor me ajude a fazer isso, me ajude a fazer aquilo, que eu consiga isso esse ano, né? Início de ano é uma beleza, né? Passagem de ano é uma beleza com as metas, né? Que eu quero, que eu não quero e tudo. Só que aí quando no meio do caminho o negócio começa a desandar, né? Começa a ir para o outro lado, eu falo, mas já tá dando tudo errado. Mas por quê? Porque não somos nós. A gente pode fazer sim, e é até bom a gente ter as metas, né, gente? Isso faz parte de nós. Nós temos que ter, senão também vira um negócio, né? Você viver por viver, né? Nós temos que ter sim nossos sonhos, nossas metas e tudo mais. É nosso. Humano. Mas nós temos que ter também a humildade de que se no meio do negócio ali, o negócio começou a desandar, eu parar e pensar, será que era isso mesmo que estava proposto para mim? Né? Será que era isso mesmo que ia me tornar uma pessoa mais feliz, mais tranquila? Será que eu estou merecendo também merecimento? Não, a gente já desespera no meio do caminho. Porque está tudo errado, e porque eu não tenho sorte, porque isso, porque aquilo. A gente não para pensar, né, nas coisas. Então é isso, gente. Toda vez então que a gente for orar, nós vamos lembrar disso, tá? O que a gente está pedindo? Se fosse um filho nosso pedindo para gente, você entregaria? Você daria? Porque nós estamos também, como filhos, muitas vezes pedindo para nosso pai, certo? E aquilo que a gente está pedindo, será que convém ele nos dar? Será que nós vamos dar conta daquilo que nós estamos pedindo? Porque muitas vezes a gente pede, às vezes a gente até recebe. E depois que a gente recebe, o negócio vai ficar complicado, porque a gente não estava preparado para aquilo. Não é verdade? Nós ainda não estávamos maduros para poder receber aquilo que a gente estava pedindo. Então, vamos lá. Então, a primeira comparação
é essa criança, né? Que nós não vamos entregar na mão dessa criança um dinamite que ele está me pedindo, porque ele está chorando. No final das contas, é isso. Certo? Não é porque ele está chorando querendo o dinamite que eu vou pegar o dinamite e entregar para ele. Então tá. Aí vamos lá para o segundo filho. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Então, é aquele filho perturbado que vem te comover para dirigir, ajudar a dirigir a sua família, sendo que você sabe que ele não é capaz, você também não vai delegar a ele essa posição só porque ele tem esse petitório comovente. Que é a pessoa que tem aquela lábia, né, de chegar, de te explicar, de te pedir, de te implorar, sabe? Muitas das vezes, né, gente, são essas pessoas também que vêm como uma provação mesmo para a gente, né? Ou até mesmo uma expiação. Esses espíritos que são nossos filhos, vêm como nossos pais, não são todos que são afins, né? E nisso a espiritualidade é tão bacana que dá uma misturada, sabe? Vocês já perceberam isso? Dá uma misturada. Por exemplo, não sei vocês aqui, né? Mas mães aí que têm 2 filhos ou mais, né? A gente repara que nenhum é igual ao outro. A gente pode ter 5, 10, 16, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua bagagem, né, que está trazendo de outros, cada um tem a sua... Por isso que a gente chama indivíduos. Somos indivíduos, porque realmente nós somos individuais. Individuais para tudo. Porque a gente faz de bom, porque a gente faz de ruim, nós somos individuais. Inclusive, quando nos for perguntado, né, o que você fez lá, não adianta eu falar assim, é porque meu filho era difícil, é porque meu marido era complicado, é porque fulano que complicou o negócio. Não, mas peraí. Nós vamos ter com ele depois. Eu estou te perguntando é você. O que você fez? Você individuou, né? Mas, enfim, voltando lá, né? Então, a espiritualidade é muito bacana. Por quê? Porque com esses filhos, com essa família que a gente constitui ali, você vê que necessita mais do seu apoio, necessita mais da sua vigilância. Estar perto, de olhar, de acompanhar, de vigiar. O outro já é mais centrado. Já é aquele que, às vezes, você vai chamar a atenção do outro, às vezes você vai se alterar, vai brigar, ele já chega e fala, não, mãe, peraí, não precisa ser desse jeito também. Peraí que a gente pode resolver de outra maneira diferente. Entende? Olha que bacana, né? Dá aquela misturada ali. E realmente para a gente aprender mesmo. E para a gente tomar uns puxões de orelha até dos nossos filhos mesmo, muitas vezes. Né? Deles chegar e falar, ô mãe, também preciso de estudo, né? Ô pai, não, peraí, a gente pode resolver de uma forma diferente. Dá essa misturada, né? Essa diferença de opiniões, essa diferença de atitudes, né? Realmente para isso, é para na deficiência de um, o outro ajudar, na deficiência do outro, o outro ajudar. É para isso mesmo. É assim que a gente consegue, né? Então tá, aí ele vai para o terceiro filho. Se o filho, por várias vezes, deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos. Então, de novo, aqui, ó, se ele não tem ainda a capacidade, né, do governo doméstico, né, de governar ali a parte doméstica, ele não vai fazer.
E é justamente isso que Deus faz com a gente, sabe, gente? Se Ele sabe que nós não estamos preparados, Ele não vai nos dar essa condição nesse momento. Nós temos que saber esperar as coisas acontecerem, sabe? Às vezes nós somos muito imediatistas, a gente quer aquilo e pronto, acabou, né? Então ele fala aqui que não é dessa forma. Para a gente conseguir alguma coisa, para nós termos méritos, né, de uma certa forma, nós temos que ter uma certa firmeza, né? Então, por exemplo, voltando aqui para a gente, né, nosso mundo aqui, eu estou à procura de um emprego X. Ah, tá. Então, mas aí tem que ter experiência de tal coisa. Você tem que se preparar primeiro para entrar naquela empresa. Porque se você entrar do jeito que você está hoje, você não vai conseguir. Você vai fazer bobagem? Não vai. Você entrar totalmente... Uma pessoa vai entrar numa empresa que nunca trabalhou com aquilo, né? Não tem experiência, nunca trabalhou com aquilo, a não ser que tenha uma pessoa já própria lá para poder ajudar essa pessoa a aprender. Mas, o que acontece? Na maioria das vezes você tem que ter o quê? Experiência. Né? Então, tem muita gente que até reclama disso, né? Mas tem que ter experiência, tem que ter experiência. Mas e quanto que vai começar sem experiência se você não tem um começo de alguma coisa? Né? Então, o que acontece? Você tem que se preparar primeiro, né, para você tomar esse cargo de realizar alguma tarefa, de governar alguma coisa. Né? Então, ele cita aqui a parte doméstica. Né? Então, vamos lá. Aí, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. Então, não é porque está pedindo, que a gente vai ofertar, certo? Pensem nisso, gente. Pensem nisso, viu? A gente também, né, ter a maturidade de saber quando o meu sim vai ser sim e quando o meu não vai ser não. Está no Evangelho, não está? Vocês lembram? Está na Bíblia, está no Evangelho. Vocês lembram? Que seu sim seja sim, que seu não seja não? Vocês lembram disso? Lembra ou não lembra, gente? Que seu sim seja sim, que seu não seja não. E, se o seu filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque ele ouça enternecedores requerimentos. Eu vejo aqui também, sabe, gente, é o seguinte, na doutrina espírita, a gente estuda sobre a lei da ação e reação, né? Aquilo que você faz, você vai colher, né? Então, ela entra aqui também, sabe? A gente vai começar a colher os nossos frutos quando nós tivermos merecimento. E para colher esses frutos, a gente tem que plantar primeiro, né? Nós temos que plantar primeiro. Como que eu vou colher sem antes ter plantado? Então, hoje, aqui, né? O que eu estou plantando? Muitas vezes eu planto uma coisa e na hora que eu vou colher, eu não gosto muito daquilo que eu estou colhendo. Aí eu falo assim, não, mas puxa vida, né? Será que eu merecia isso? Mas vamos voltar. O que foi que você plantou? Porque a lei não falha, gente. Às vezes a gente tem a impressão de que a lei falha. A lei humana falha, porque a gente muda, né? A lei não muda a todo instante. Quem estudou advocacia aí há alguns anos atrás, se for advogar hoje sem fazer uma reciclagem, sem fazer, né, um estudo e tal das leis, vai ficar por fora, porque já está tudo mudado. A lei do homem. Mas a lei da natureza, a lei de Deus, ela não muda, ela é imutável. Ela é imutável. Então,
a lei da natureza é a lei da natureza e ponto final. A lei da ação e reação. E muitas vezes a gente vai contra a lei da ação e reação. A gente não gosta daquilo que a gente está recebendo. Mas e aquilo que eu estou ofertando? Tá bacana? Será que eu estou ofertando coisas boas e recebendo coisas ruins? Ao meu ver? Porque aí também vai do nosso ponto de vista também, né? Daquilo que chega para a gente, né? Do que é ruim, do que não é. Às vezes uma doença que chega é a cura do nosso espírito. Aliás, a cura do nosso espírito não, a nossa cura. A nossa cura. Porque nós somos ele, nós somos o espírito. Esse corpo aqui é para mantê-lo aqui, né? Para ajudar na nossa evolução. Mas nós somos ele. Aí ele fala aqui, gente, quer ver? Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejam. Então, é o que nós já falamos mesmo, né, aqui. Aí ele fala assim, ó, isso tudo que eu estou falando, né, não é para aniquilar essas esperanças desses descendentes, né? Não estou tirando as esperanças desses nossos filhos. Pelo contrário, nós temos que fazer o contrário, né? A plantar neles um pouco mais de esperança, que nós estamos precisando, né? Porque notícias ruins e é para todo lado a gente escuta, a gente vê, a gente assiste, né? Então, muitas vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado também com aquilo que a gente está passando para eles, né? Porque, às vezes, o que a gente está passando realmente é essa falta de esperança. Mas essa falta de esperança, por quê? Porque nós estamos dentro dela. Muitas vezes nós temos essa falta, né, de melhora, de que coisas boas virão. Então, a gente, às vezes, até sem perceber, nós passamos para eles. Vocês já pensaram nisso? Muitas vezes, eles são aquelas pessoas que vão nos repetir, né, gente? Então, nós estamos sendo observados a todo momento. E a gente não percebe isso. Tudo que a gente está fazendo, a gente está sendo observado. Principalmente por eles, que estão ali perto da gente. Voltem lá quando vocês eram crianças, quando nós éramos adolescentes, crianças, né, com os nossos pais. Nós não temos lembranças, às vezes não inteiras, assim, não grandes, mas nós não temos uns relances, assim, umas lembranças. Eu tenho lembrança da minha mãe fazendo tal doce, eu tenho lembrança do meu pai fazendo isso, eu lembro que minha mãe, quando eu era pequena, fazia assim, fazia assado. A gente lembra. Fica tudo lá no nosso inconsciente. E a gente passa, nós estamos passando isso para eles, né? Então, assim, que a gente tem essa noção também dessa nossa responsabilidade perante eles, né? Porque, na verdade, não é nem Deus que vai nos julgar, não. Que vai ter o dia do julgamento. Não. É nós mesmos. Aqui mesmo a gente já começa o nosso julgamento, porque a gente sabe. Nós sabemos, na maioria das vezes, o que a gente está fazendo que é certo, né? Entre aspas, né? E o que não está muito bom, não está muito legal. As nossas pendências. Então, é a nossa própria consciência que nos cobra, né? Daquilo que não está bacana. Então, que a gente comece a prestar mais atenção nesses detalhes, nessas coisas, né?
E que a partir de hoje a gente possa mudar um pouco o jeito, né, de pedir, de fazer essa nossa prece, né, mudar um pouco o jeito aqui de orar mesmo, né, de estar nesse momento aqui no ato de orar, né. Então, eu agradeço a todos vocês, viu? E se vocês quiserem voltar na leitura depois, tá? 166, Palavras de Vida Eterna. E até um próximo encontro. Uma boa noite a todos e que possamos ir embora hoje com esse pensamento. Toda vez que a gente for pedir, que nós estejamos pedindo conscientes, maduros, certos, tá? Que nós possamos ter essa humildade, tá bom? Obrigada a todos vocês e uma boa noite aos internautas também.